Olá, Antônio Celso Ribeiro Brasiliano, da Brasiliano Interrisc. Estamos entrando agora no quarto bloco nosso para falar do sistema antifrágil. Falamos no primeiro sobre a questão do contexto, mundo VUCA e BANI. Falamos no segundo sobre a estratégia adaptativa, que é o ponto central do sistema antifrágil. Eu preciso estar constantemente me adaptando ao contexto que eu estou vivendo. Falamos no terceiro bloco sobre dois eventos futuros importantíssimos para a de risco estar monitorando, que são os Black Swan, que é os cisnes negros, e a questão do rinoceronte cinza, o Grey Rhino, que isso é importante. São dois conceitos fundamentais que nós temos que estar alertas. O Grey Rhino principalmente, por quê? Porque são eventos de grande magnitude, tá certo? E que estão à frente dos nossos olhos. A gente não quer enxergar, a gente nega que isso venha a acontecer, ok? Então citamos aí o exemplo do Katrina, furacão Katrina, e a questão do aquecimento global. E falamos e comprovamos para vocês a questão, na verdade, de que a questão básica de que a Covid-19, a pandemia, não é um cisne negro, não é. Quem argumenta isso são os órgãos governamentais ou os gestores, porque falam que não dá para poder evitar. O cisne negro não tem nada a ver com evitar, nós temos que ver com contingenciar. A mesma coisa a questão do Grey Rhino. O Grey Rhino nós podemos até tentar evitar, mas nós vamos contingenciá-lo, para, na verdade, diminuir o impacto. São dois pontos importantes em termos de eventos futuros. Por quê? Porque são variáveis externas incontroláveis. Agora, o que vem a ser um sistema antifrágil? Então a gente já sabe que a questão de ser frágil é aquilo que quebra, tá certo? Então se sofrer uma pressão, né, sofrer por um agente estressor muito forte, tá certo? Ele acaba quebrando, ele é frágil, tá certo? Ele quebra. O que é um sistema resiliente? Eu ser resiliente. Resiliente é aquilo que eu aguento a pancada. Então eu vou aguentar o impacto dele, mas quando acabar a pressão, eu fico do mesmo tamanho, tá certo? E o antifrágil? O antifrágil é aquele que se adapta com a pancada, tá certo? E cresce com a pancada. Ele cresce no caos, ele cresce sob pressão, tá certo? Então isso é um ponto importante, se beneficia com isso, tá certo? A gente consegue prosperar, né? E crescer quando estamos expostos a quê? A uma volatilidade, a uma aleatoriedade, que você não sabe se vai acontecer ou não, a uma desordem ou a um estresse. Então a gente cresce com isso. Nós vimos aí na pandemia, tá certo, que várias empresas de vários ramos de negócio, tá certo, sem ser só de saúde, obviamente, cresceram na pandemia. Né? Um exemplo que eu posso citar somos nós mesmos aqui, que nós tivemos que nos reinventar em fazer webinar, mais webinar digitais, cursos digitais, consultorias à distância, tá certo? Para a gente poder continuar sobrevivendo. E como nós faturamos mais em 2020 que em 2019, posso dizer a vocês que nós somos aí, podemos ser considerados como um sistema antifrágil. Então o sistema antifrágil é isso, né? É um sistema contra-intuitivo que a gente fala? Porque não existe antifrágil. Como assim antifrágil? Tá certo? Então isso é um pouco importante a gente entender esse contexto. E eu posso dar para vocês um exemplo simples, para vocês poderem entender do que eu estou falando, tá certo? Quando a gente fala da questão antifrágil e crescer com a desordem. Então pensa vocês, por exemplo, com o vento. O vento, por exemplo, é um agente de fora, externo, e ele pode ser estressor. Por que estressor? Se tiver uma vela, com vento, ela apaga. Então a vela é frágil perante o vento, ok? A lanterna, por exemplo, perante o vento, ela é resiliente. Ela tem um vento, ela pode cair da mesa, ela pode cair da sua mão, você pode bater numa árvore se estiver andando no meio do caminho, mas ela continua, em princípio, funcionando. Ela resiste à pancada, resiste, né, à pressão do vento. E quem é, na verdade, o antifrágil, que cresce com ela? A fogueira. Então ela está acesa, quanto mais vento tiver, mais alimenta o quê? O fogo. Então ela cresce com ela. Então ser antifrágil é isso. Um outro exemplo, podemos pegar nossos músculos ao fazermos exercícios. Quando você faz exercício, no início, você fica dolorido. Por quê? Porque você está forçando, você está estressando o seu músculo. Mas ao longo do caminho, ao longo do estresse, ao longo da pressão que você faz sobre ele, ele acaba se fortalecendo. Ele cresce com isso, tá certo? Você fica mais forte com isso.
ao fazer exercício. No início você fica estressado, doído, está destruindo, na verdade, algum tipo de ligação, fibra, queimando gordura, etc. Isso dói, isso machuca às vezes, mas você cresce com isso. Outro exemplo, cibersegurança. Tá certo? Por que cibersegurança? Quanto mais ataque de hacker eu tenho, mais eu preciso ficar forte, mais eu preciso crescer, mais eu tenho que ser mais inteligente do que eles, obrigatoriamente. Então o ataque de hacker faz com que a área de cybersecurity cresça. Isso, senhores, é ser antifrágil. É eu me adaptar à pancada, é eu me adaptar, na verdade, ao fator estressor externo e eu poder prosperar nesse caos e na desordem. É o mundo bunny. Por quê? Eu tomo decisões rápidas, eu me adapto rapidamente, eu convivo, né, com a incerteza e a imprevisibilidade constante. Então eu ter um sistema, na verdade, antifrágil, antifragilidade, é ter isso na empresa. Eu tenho que ser flexível o suficiente para poder levar a pancada, recuar e depois voltar e crescer mais ainda. Isso é o sistema antifrágil de uma maneira geral. Eu tenho então sistemas frágeis, que é na primeira pancada, no primeiro fator estressor, eu arrebento. A empresa, por exemplo, que é frágil, ela sai fora, ela quebra, ela não sobrevive. Eu tenho uma empresa que pode ser robusta, tá certo? Então ela vai levar uma pancada e ela vai sofrer muito em relação a isso, embora seja robusta, tá certo? Então ela leva a pancada, sai machucada, tá certo? Mas ela ainda se segura. Eu tenho um sistema resiliente, que no início eu até perco a minha produtividade, mas depois eu retorno ao normal. Então eu retomo ao eixo normal. E uma empresa antifrágil, tá certo? Ela faz o quê? Ela leva a pancada, se adapta e cresce automaticamente com ela. Vimos isso na pandemia, onde vários segmentos, incluindo de saúde, vários segmentos cresceram. Ou seja, enquanto alguns choravam, outros vendiam o respectivo lenço. Então, antifragilidade, senhores, é isso. Eu preciso crescer com o caos, crescer com a desordem, crescer com agentes estressores externos. Eu tenho que pensar nisso de uma maneira muito rápida. Para isso, eu preciso ter uma estratégia adaptativa constante, preciso ter um processo na minha empresa descentralizado, vou fazer o link com vocês, e preciso estar obrigatoriamente monitorando o quê? Os Black Swan e os Grey Rhino. Então eu tenho que ter essa sacada, eu tenho que ter e pensar a área de riscos fora da caixa, tá certo? E não como nós fazemos às vezes, em colocar uma matriz de risco e ela ficar durante o mesmo ano aquela mesma matriz. A gestão de riscos, ela é o quê? Ela é dinâmica, tá certo? Sendo dinâmica, é um organismo vivo. Eu não posso deixar a minha matriz de risco, não entender a conectividade entre os eventos, tá certo? Morrer. Porque se eu deixar morrer, na verdade, eu passo a ficar o quê? Cego, surdo e mudo. E aí eu não dou a assessoria devida para a autogestão. Então, antifragilidade é ser isso. É eu me adaptar de uma maneira muito rápida aos agentes estressores de fora. Me adaptar ao caos, tá certo? Me adaptar à completa incerteza e um evento que vem acontecer nessa incerteza. Ok, senhores? Muito obrigado. Vamos esperar mais uma rodada aí, o próximo bloco, o último bloco, que eu vou falar sobre os princípios, na verdade, da antifragilidade. Obrigado, até lá.